Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, cuidando da saúde, estudando bastante. Nós vamos falar agora da aula 7 de Geografia 2, é uma aula para o terceiro ano do ensino médio, que o tema é Novas Áreas de Influência do século XXI. Então, nosso livro ele destaca áreas que estão tendo importante crescimento e destaque estão chamando a atenção na geopolítica. Nós vamos falar de Rússia, nós vamos falar de Índia, de China e dos tigres asiáticos, tá bom? Que envolvem aí um grupo de países e territórios chineses, tá? Então vamos começar falando de Rússia. Eu vou destacar para vocês os itens mais importantes sobre Rússia, tá bom? Na atualidade. Primeiro, a Rússia é a 12ª economia do mundo, tá? Quinto maior orçamento militar, ou seja, o quinto maior investimentos ainda em armas, principalmente em armas nucleares, porque ela faz parte dos estados que têm armas nucleares, que é permitido que tenham, tá bom? Que a gente chama do clube militar. Membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, lembrando que os outros permanentes são os Estados Unidos, França, China e Reino Unido, ou seja, tem o poder de veto nas decisões que o Conselho de Segurança da ONU tomarem, tá? Faz parte do G20. O que significa isso? G20 são as nações, é o grupo de 20 países que tem as nações desenvolvidas, as mais importantes, e as principais emergentes, tá bom? Faz parte também do BRICS, lembrando que ainda não é um bloco econômico, né? Mas é um grupo de países com economias emergentes, no qual fazem parte Brasil, Rússia, Índia e China, e mais recente África do Sul. É muito importante no cenário mundial, porque tem alguns fatores bem específicos. Por exemplo, esse grupo representa 1/4 das terras emersas no planeta, 40% da população, e todos esses países estão num bom crescimento, que significa que pode vir a ser um bloco econômico muito promissor, no qual recebe muitos investimentos de países desenvolvidos, etc. Tem um bom destaque na geopolítica. É uma economia que teve um forte crescimento entre o ano de 2000 e 2010, porém foi muito afetada na crise de 2008, na crise mundial de 2008, por causa da queda do preço do petróleo e do gás natural, porque são os dois produtos que a Rússia tem como principal fonte de exportação. Lá no período da Guerra Fria, enquanto ainda estava, enquanto tinha a União Soviética, e na dissolução da União Soviética, perdeu muitos aliados que havia sido conquistado pelo Pacto de Varsóvia. Porém, conseguiu manter bons relacionamentos com algumas instituições e órgãos e blocos econômicos. Por exemplo, União Europeia, OCDC, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, a Organização da Unidade Africana. E isso fez com que conseguisse manter boas relações econômicas com blocos importantes do mundo, tá bom? Hoje, continua com áreas de conflito, principalmente territoriais, por exemplo, conflitos com a Chechênia, com a Ossétia e principalmente com a Crimeia, né? Esse território aí disputado com a Ucrânia, e vem sofrendo sanções dos Estados Unidos em função disso, ou com a desculpa disso, que sugere, né, tensões ainda lá do período da Guerra Fria, tá bom? Entre essas potências. Estima-se
que agora com uma queda das negociações da Rússia com a União Europeia, esse mercado vai ser ocupado pela América Latina. E, junto a isso, a Rússia também faz um elo importante com uma zona de livre comércio ali com a China, com o Egito e com o Mercosul. Isso é um fator que vai ser muito importante para aumentar, é uma estratégia que a longo prazo vai destacar esse território de forma muito, muito importante, ao ponto de diminuir a importância do dólar no cenário mundial e transformar esses países, essa organização, essa junção aí, em muito destaque na economia do globo terrestre, tá bom? E isso, de certa forma, diminuiria um pouco, ou de repente surgiria uma outra potência a ser comparada, né, com o potencial dos Estados Unidos em relação a essa hegemonia econômica no mundo, tá bom? Agora nós vamos falar um pouco de Índia. A Índia é o segundo mais populoso do mundo, a gente sabe disso, né? 17% da população mundial está na Índia. Tem uma enorme diversidade étnica, passou por um importante, né, período de neocolonialismo, mas resistiu bravamente. A gente tem aí Mahatma Gandhi com a ideia lá de desobediência civil, no qual não se renderam aos domínios, né, ocidentais, ou resistiram bastante a esses domínios. Recentemente, tem um acelerado crescimento econômico, principalmente na última década. Hoje acredita-se, vendo os índices de poder de compra, está como a terceira economia mundial, tá? Só atrás dos Estados Unidos e da China. Essa economia ela é baseada numa industrialização mista, ou seja, você tem tanto indústrias estatais, indústrias do governo, como você tem indústrias particulares. É uma área de tecnologia muito avançada. Ela exporta, por exemplo, programadores para o mundo, ou seja, programadores que eu quero dizer, pessoas formadas e aptas em trabalhar com softwares. Também é o primeiro exportador de softwares do mundo e o primeiro hoje exportador de remédios genéricos. Chega a ganhar o título de farmácia do mundo. Ou seja, a gente consegue perceber que teve um avanço tecnológico muito importante. Avanço tecnológico nessa parte de medicamentos, avanço tecnológico em energia nuclear, em satélites artificiais, na informática, enfim. E com todo esse avanço, imagina-se que vai se tornar uma superpotência, né? É uma superpotência em ascensão, digamos assim. Ela também tem uma importante, expressiva produção de filmes, né, com a indústria cinematográfica de Bollywood. E só tem um detalhe, é muito voltada ainda para exportação. Então, tende a ter um pouco de declínio quando os países que são importantes compradores estão num período de crise. Embora tenham vários produtos que são de principais, né, que os países precisam muito. Por exemplo, remédios. Eu esqueci a palavra agora que eu queria falar, mas assim, é primário a necessidade em relação aos remédios, por isso ajuda a segurar um pouco essa economia. Tô falando isso que vocês vão entender um pouco quando eu falar de China, tá bom? Então, China. China é muito também um destaque muito importante, principalmente milenarmente, né? Foi a China que descobriu pólvora, bússola, papel, enfim. Sempre teve muita importância na história das civilizações.
conseguiu se livrar, né, de um domínio, de uma obediência das nações orientais, Japão no caso, e das ocidentais, consegue manter a sua forma, a sua ideologia econômica, que não chega nem ser um comunismo, nem ser um capitalismo, né? Que eles mesmos intitularam de socialistas de mercado. E como que isso foi acontecendo? Com a morte de Mao Tse-tung, o Partido Comunista ele resolveu abrir um pouco mais o mercado, né, para o capital estrangeiro. Esse mercado era muito fechado. E ele se empenhou justamente em melhorar a sua tecnologia, né, o seu potencial tecnológico, para isso também melhorar a economia do país. E com isso, a China ela vem realizando privatizações nas estatais que foram criadas lá naquele período quando o mercado era muito mais fechado, né? Ainda permite a entrada controlada de capital estrangeiro, também não abriu o mercado de forma, né, abertura total para o mercado estrangeiro, não. Criou as zonas econômicas especiais, são as ZEEs, que são bem ali estrategicamente instaladas no litoral do país, e somente nessas zonas que o capital estrangeiro pode entrar. Ou seja, é a China que decide onde esse capital estrangeiro vai ser colocado no seu país. Por isso que a gente chama de uma economia socialista de mercado, tá? Ela aproveitou, né? Aproveita ainda a grande oferta de mão de obra que tem, essa mão de obra barata, e as condições geográficas para investir em setores estratégicos de economia, como indústria, como agricultura, indústria de base, indústria bélica, tecnologia, ciência. E a gente começa a perceber que a China vem trazendo melhorias nessa questão de indústria de produtos baratos, né? Essas melhorias elas vêm também acompanhadas de benefícios para esses trabalhadores. Sempre foi um país que se comportou de forma muito rigorosa, né, com os seus trabalhadores, e agora vem melhorando isso. As jornadas de trabalho são muito longas, os salários são bem baixos. E hoje tem um foco, né, além, né, dessa abertura de mercado, em impulsionar o consumo doméstico, interno dos seus produtos. Por isso também é importante que esses trabalhadores chineses sejam mais bem remunerados, para que eles mesmos possam comprar os produtos para o mercado interno, porque só ser dependente do mercado externo com esses produtos baratos, e era aí que eu queria chegar quando eu estava falando da Índia, e são produtos baratos e não são produtos, nem sempre são produtos de primeira necessidade, era esse o termo que eu queria lembrar, fazem com que a economia da China se pare um pouco, né? Não continue tão acelerada como estava. E por isso é importante diversificar um pouco essa economia. Também vem aumentando o processo de urbanização, porque a gente ainda tem no território chinês muitas áreas rurais, e o desenvolvimento em energia limpa, porque a China é altamente poluidora e também prejudicada pelo seu nível de poluição. Lembrando que a China ainda usa, né, muito várias fontes de energia aí, como carvão mineral, petróleo, enfim, todas as fontes disponíveis para poder impulsionar e manter ativa seu empenho industrial, tá? Então hoje a China ela é considerada uma superpotência emergente, tá bom? A China faz parte da Organização Mundial do Comércio, da APEC, do G20, dos BRICS, da Cooperação de Xangai, ou seja, também tem fortes aliados em relação a blocos econômicos e destaque no crescimento no mundo inteiro.
tá? E também se mantém aí como uma grande potência militar e o maior exército em termos de soldados do mundo. E o segundo país que mais investe em melhorias relacionadas a militarismo, melhorias no seu arsenal bélico e no exército, tá bom? E para finalizar, nós vamos falar de tigres asiáticos. Só para lembrar, tigres asiáticos foi um termo que surgiu lá em 1980, que une Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan. Vamos falar primeiro de Hong Kong e Taiwan. São áreas que fazem parte da China, mas funciona de forma administrativa menos dependente do mercado chinês, funciona de forma diferente do mercado chinês. Essas áreas, como todos os outros que fazem parte do tigre asiático, eles foram impulsionados ou influenciados ou inspirados justamente pelo milagre econômico japonês. Ou seja, eles foram usando, né, observando o milagre econômico japonês e usando ali as situações, as criações que eles foram fazendo para poder ter um desenvolvimento econômico. Por exemplo, desenvolver bem a tecnologia, a prioridade, né, no social. Por quê? Porque daí esses países, eles foram ganhando, esses países nessas áreas, esses territórios, foram ganhando bastante destaque nesse cenário de exportação do mundo. E por isso se tornaram tem esse título, né, de tigres asiáticos, que remete à força, remete a desenvolvimento, poder, tá? Hong Kong, mesmo sendo da China, e Taiwan também da China e isolada pela ONU, continua focada na exportação, tá? Que também não é exatamente o melhor do mundo, porque gera uma dependência econômica, né? Já conversamos nisso nos outros casos também. Quando os territórios que são compradores dessas áreas estão em crise, essas áreas ficam muito prejudicadas, porque depende desses compradores. E vamos falar agora um pouquinho de Coreia do Sul, também relativo aos tigres asiáticos. Então, Coreia do Sul tem um desenvolvimento tecnológico e investimentos nessa área muito, muito importante. Ela tem um conjunto de empresas, né, que envolvem tecnologia, que dominam vários ramos da produção industrial. Por exemplo, Samsung, LG, Hyundai. Então, é um mercado muito promissor de produtos de alta qualidade, também voltados para exportação. E, finalmente, vamos falar um pouquinho de Singapura. Singapura tem uma população 100% urbana, tá? É um importante polo financeiro e industrial, principalmente por causa da sua localização. Ela está ali entre o Oceano Pacífico, a África e a Europa. É muito voltada e tem um desenvolvimento importante na parte de refino de petróleo, tá? Que é uma parte que também depende de alta tecnologia. E também tem um dos portos, ou o porto, mais movimentados do mundo. Por quê? Porque além de exportar muitos produtos, também precisa importar tudo. Tanto desde os alimentos para sua população até energia para suas indústrias funcionarem. Tá bom? Bem, assim eu finalizo, era isso que o livro estava trazendo pra gente. Lembra de assistir também a videoaula lá do QR Code, porque é bastante importante, tá bom? Façam os exercícios propostos no roteiro, manda as dúvidas, que eu tô aguardando vocês, tá bom? Fiquem com Deus, beijinho.